Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Venâncio e hoje estamos aqui para a nossa segunda aula de eletrodinâmica e vamos tratar sobre as leis de Ohm, beleza? Então vamos lá. Nós vimos na última aula que para se estabelecer uma corrente elétrica são necessárias dois itens. Portadores de cargas elétricas livres, por exemplo, os elétrons e um condutor, e uma diferença de potencial, ou de maneira equivalente, um campo elétrico para poder movimentar esses elétrons. Então, na nossa representação aqui, nós temos um condutor submetido a uma diferença de potencial entre as suas duas extremidades. Quando isso acontece, surge uma corrente elétrica da direita para a esquerda. E, de maneira geral, a intensidade da corrente elétrica que surge aqui, ela é proporcional à diferença de potencial. Então, posso escrever assim, ó, intensidade da corrente elétrica, esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade, é proporcional à tensão elétrica no qual o condutor está submetido. O que significa isso? Que se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Bom, então, George Simon Ohm, né, um físico alemão, ele descobriu o seguinte, ele fez vários experimentos, né, e ele descobriu uma relação empírica para tensão aplicada em um condutor e a corrente elétrica que surge. Então, ele descobriu que a razão entre a tensão, né, no qual o condutor está submetido, e a intensidade da corrente elétrica, isto é uma constante, certo? E isso é válido para uma grande classe de materiais. Entretanto, esta relação não é geral. Existem alguns materiais que esta razão, né, o por i, não se mantém constante, beleza? Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos disso. Bom, então, né, para esta razão da tensão pela corrente, é definido resistência elétrica, certo? Ou, né, se eu posso escrever, então a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Isso daqui, então, é a primeira lei de Ohm. E essa resistência elétrica, ela caracteriza uma certa oposição que os materiais oferecem à passagem de corrente elétrica por eles, certo? Nós vamos ver mais para frente da onde que surge essa resistência elétrica. Bem, no SI, a unidade de medida de resistência elétrica é o Ohm, né? E o Ohm é a razão entre 1 volt por 1 ampere. Beleza? Bom, daqui a algumas aulas nós vamos ver o conceito de circuito elétrico. E um dos elementos do circuito elétrico são os resistores, certo? Então, um resistor, entre outras coisas, ele converte energia elétrica em calor. Nós vamos ver que todo circuito elétrico sempre tem uma parte da energia elétrica que é dissipada em forma de calor, certo? Então, todo circuito elétrico tem uma parte resistiva, né? Bem, alguns exemplos de resistores são uma lâmpada incandescente, né, que boa parte da energia elétrica é transformada em calor, porque ela esquenta bastante. Um chuveiro, né, obviamente a função do chuveiro aqui é esquentar a água para nós tomarmos banho, né, então parte da energia elétrica é convertida em calor. Então, está aqui a resistência elétrica do chuveiro, como que ela é por dentro. Uma chapinha, né, para poder alisar os cabelos aí, né? Então tá aqui, ó, como que é o formato da resistência elétrica dessa chapinha. Um aquecedor elétrico, ok? E esses caras aqui são resistores que vão dentro de aparelhos eletrônicos, né? Bom, e o resistor ele pode ser ômico e não ômico, né? Qual a diferença de um para o outro? Então, resistores ômicos, para uma dada temperatura, apresentam resistência elétrica constante. Isto é, a resistência não depende da tensão e corrente elétrica. E o gráfico de U por I é uma reta. Certo? Então, quando eu faço o gráfico da tensão U pela corrente elétrica I, eu obtenho uma reta. Então, se eu dividir a tensão pelo seu valor correspondente da corrente elétrica, eu vou obter uma constante. Então, a tensão 1 pela corrente 1, né, esse par ordenado aqui, é igual a tensão 2 pela corrente 2, esse segundo par ordenado, e assim por diante. É uma constante. Resistores ômicos, né, a resistência elétrica varia com a mudança da tensão e da corrente elétrica. Então, o gráfico da tensão em função da corrente elétrica não é mais uma reta, é uma outra curva qualquer, certo? O que significa isso? Que a resistência elétrica não é mais constante. Então, se eu pegar o par, né, U1 pela corrente 1,
vai dar uma resistência 1, que é diferente da razão entre o 2 pela corrente 2, e assim por diante, né? Então as resistências elétricas vão mudando à medida que eu vou variando a tensão e a corrente elétrica. Observe o seguinte, a relação, né, U igual a RI, ela é aplicada a qualquer resistor, mas apenas os resistores ômicos, R se mantém constante, tudo bem? Então, o que define se o resistor é ômico ou não é se sua resistência é constante. De maneira equivalente, né, o gráfico de U por I é uma reta, beleza? Os resistores ômicos também às vezes são chamados de resistores lineares, né? Justamente porque U por I é uma reta, o gráfico. Bom, então, um pouquinho mais de resistores ômicos. Se o gráfico de U por I é uma reta, nós podemos determinar a resistência elétrica através da tangente deste ângulo alfa que esta reta faz com o eixo das correntes aqui, né, o eixo horizontal. Então, a tangente de alfa, né, é igual à variação da minha tensão, ΔU, que seria o cateto oposto nesse triângulo retângulo, ΔU, pela variação da corrente, que seria o cateto adjacente, ΔI. Então, R igual a tangente do alfa, que é ΔU, sobre ΔI. Beleza? Muito bem, então vamos lá para alguns exemplos. Então, exemplo 1, né, diz o seguinte. Uma lâmpada incandescente funciona com uma tensão de 120 volts e por ela circula uma corrente elétrica cuja intensidade é 0,8 ampere. Nessas condições, determine o valor da resistência elétrica. Bem, vamos lá. Então, temos os dados aqui, ó. Então, a tensão que a lâmpada está ligada é 120 volts, a corrente elétrica, certo, é 0,8 ampere, e eu quero saber a resistência elétrica. Então, eu sei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu posso isolar a resistência, fica tensão sobre corrente. Substituindo os valores, eu tenho 120 volts por 0,8 ampere, 120 por 0,850 volt por ampere, ohms. Beleza? Então, simples problema de aplicação de fórmula. Exemplo 2. Disjuntores são elementos que interrompem o circuito quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa um dado valor limite. Está vendo que no circuito elétrico de um chuveiro foi instalado um disjuntor de 10 A e que a tensão da rede é 120 volts? Determine o valor máximo da resistência que o chuveiro pode ter. Novamente, é um problema de simples aplicação de fórmula, né? Então tem aqui os dados, ó, tensão 120 volts, a intensidade da corrente elétrica máxima 10 A, eu vou descobrir qual é o valor da resistência máxima desse chuveiro. Então, eu tenho lá que U igual a R vezes I, né? Então, posso isolar o R novamente, a tensão pela corrente. Substituindo os valores, eu tenho 120 volts, divididos por 10 ampere, 120 por 10, 12 ohms. Beleza? Tranquilo, né? Fácil. Problema 3. A tabela abaixo apresenta os danos que choques elétricos podem causar aos seres humanos. Considere que a resistência elétrica de uma pessoa é da ordem de 10 elevado a 5 ohms, quando sua pele está seca, e da ordem de 10 ao cubo ohms, quando sua pele está molhada. Determine em qual faixa descrita na tabela enquadra-se o caso de uma pessoa que leva um choque elétrico de 220 volts, quando, letra A, está com a pele seca, e letra B, quando está com a pele molhada. Certo? Então, temos aqui a intensidade da corrente elétrica, né, as faixas, e os danos biológicos. Então, vamos calcular a corrente elétrica para cada condição aí e ver em qual dessas faixas se enquadra. Beleza? Então, com a pele seca, o que nós temos? A resistência elétrica 10 elevado a 5 ohms. A tensão 220 volts. Então, vou determinar a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, né, se eu isolar aqui na minha fórmula, é a tensão pela resistência elétrica. Então, substituo lá 220 volts por 10 elevado a 5 ohms, dá 2,2 vezes 10 a menos 3 ampere, que é conhecido como 2,2 miliampere. Certo? Então, 2,2 miliampere está na faixa 1 aqui, ó, até 10 miliampere. Então, vou sentir dor e contrações musculares. Né? Com a pele molhada, a situação fica mais dramática. Então, eu tenho uma resistência de 10 ao cubo, a tensão de 220 volts, né? E novamente vou determinar a corrente elétrica. Neste caso, eu vou ter lá a intensidade da corrente elétrica 220 volts divididos por 10 ao cubo, ohms, dá 0,22 ampere. Convertendo isso para miliampere, 220 miliampere. 220 miliampere se enquadra na faixa 4 aqui, ó, de 100 miliampere até 3 ampere. Quais são os danos? Fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Então, o seu coração começa a fibrilar, né? Então, começa a ficar perigoso. Bom, exemplo 4. Variando a diferença de potencial aplicada em um resistor,
verifica-se que a corrente elétrica que percorre também varia de acordo com o gráfico ao lado. Então tá aqui, ó, o gráfico de tensão pela corrente elétrica. Aí pergunta, determine se o resistor é ômico. Justifique sua resposta. Calcule o valor da resistência elétrica desse resistor e calcule o valor da tensão V1. Beleza? Bom, neste caso o resistor é ômico. Como eu sei disso? Porque o gráfico, né, da tensão em função da corrente elétrica é uma reta. Se o gráfico é uma reta, a resistência elétrica é constante, logo o resistor é ômico. Beleza? Item B. Para determinar o valor da resistência elétrica, eu preciso calcular o valor da tangente desse ângulo alfa aqui. Ó. A resistência elétrica é igual à tangente do ângulo alfa. Quem que é a tangente desse ângulo alfa? É o cateto oposto, né? Esse aqui é um triângulo retângulo. Então, é o cateto oposto, ΔU, dividido pelo cateto adjacente, ΔI. Certo? ΔU de 0 a 10 volts. Então, 10 volts. ΔI de 0 a 1,5 ampere. 1,5 ampere. Substituindo os valores, fica 10 volts por 1,5, então é igual a 6,7 ohms. Beleza? E o item C, ele quer saber o valor da tensão 1. Ok? Então, eu sei que, como o resistor é ômico, se eu dividir a tensão 1 pela corrente I1 correspondente, tensão 2 pela corrente I2 correspondente e assim por diante, eu vou ter o valor do R. Então, veja, eu quero determinar a tensão 1, a corrente correspondente, né, ó, tensão 1, P1, a correspondente é 2 ampere. A tensão 2, que eu vou escolher aqui, ó, 10 volts, a corrente correspondente 1,5 ampere. Substituindo os valores, eu tenho que a tensão 1 por 2 ampere igual a 10 volts por 1,5 ampere. Esse 2 ampere está dividindo para cá, multiplicando, então eu vou ter 10 vezes 2, 20, dividido por 1,5, 13,3. Olha, ampere simplifica com ampere, sobra apenas volts. Então, a tensão V1, ou o 1 que eu chamei aqui, é 13,3 volts. Beleza? Tranquilo, né? Exemplo 5. Um condutor a ser submetido a uma diferença de potencial variável apresenta uma curva de tensão ao lado. Esse condutor é ômico? Justifique sua resposta. Calcule o valor da resistência elétrica desse condutor quando a corrente é 1 ampere. E item C, calcule o valor da resistência elétrica desse condutor quando a corrente é 2 ampere. Certo? Então vamos lá. Para o item A, né? Então esse resistor não é ômico, ok? Como eu sei disso, é só olhar para o gráfico, né, da tensão em função da corrente elétrica. Veja, esse gráfico ele é uma semiparábola, ele não é uma reta. Então quando o gráfico, né, não é uma reta, esse resistor não é ômico, ou seja, a sua resistência elétrica não é constante. Beleza? Item B, ele quer saber qual é o valor da resistência elétrica quando a corrente é 1 ampere. Então, quando a corrente é 1 ampere, a tensão correspondente é 3 volts. Essa relação U igual a R sempre é válida, certo? Então, posso escrever a resistência é U por I e é só substituir os valores. 3 volts por 1 ampere, 3 ohms. Da mesma maneira, ele quer saber, no item C, qual é o valor da resistência elétrica quando a corrente é 2 ampere. Para 2 ampere, a tensão é 12 volts. Então, novamente, a resistência elétrica é igual a U por I, então 12 volts por 2 ampere, 6 ohms. Beleza? Bom, além de estabelecer a relação entre corrente elétrica e tensão, Ohm também verificou experimentalmente que a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento do meu material condutor, certo? Do meu resistor, e inversamente proporcional à área da seção transversal desse resistor, certo? Então, se eu tenho aqui um fio cilíndrico, por exemplo, de comprimento L e área A, certo? Então, a resistência elétrica desse fio, ela é Rho, né, que é a resistividade do material, que é uma característica de cada material, vezes o comprimento, divididos pela área. Beleza? Então, o que significa isso? Então, veja, aumentando o comprimento, certo? Aumenta-se o valor da resistência. Da mesma maneira, se diminuir o comprimento, diminui o valor da resistência. Com a área é o inverso. Aumentando a área, diminui o valor da resistência. Certo? Diminuindo a área, aumenta-se o valor da resistência. Beleza, pessoal? Bom, então a resistividade ela é uma propriedade dos materiais, certo? Então cada material aí vai ter um valor de resistividade. A unidade de medida de resistividade no SI é o ohm-metro. Mas na prática utiliza-se o ohm centímetro ou o ohm milímetro ao quadrado por metro ao quadrado.
Bem, em geral, a resistividade varia com a temperatura. E para a variação de 400 graus Celsius, a variação da resistividade ela é linear. Então, veja, essa expressão da resistividade a uma certa temperatura T, certo? Onde ρ0 é a resistividade do material na temperatura T0 de referência. Em geral, essa temperatura é tomada como sendo 20 graus Celsius. E alfa é o coeficiente de temperatura de cada material, certo? Também é uma característica de cada material. Então, veja, à medida que a temperatura aumenta, certo? Esse aumento de temperatura aqui, eu vou tendo um aumento na minha resistividade. Observem só, a temperatura está aumentando, a resistividade vai aumentando. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra a resistividade dos materiais, tomada a 20 graus Celsius, e o seu coeficiente de temperatura, certo? Observe o seguinte, que os condutores, prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, ferro, platina, certo? Eles têm a resistividade bem pequena, da ordem de 10 a menos 8, certo? Por isso que eles são condutores. Enquanto que os isolantes, né, por exemplo, o vidro, certo? O quartzo, eles têm a resistividade valores altos, 10 a 14, 10 a 15 e assim por diante. Então, eles são isolantes. E o coeficiente de temperatura para alguns materiais. Observe que materiais como carbono, germânio, silício possuem coeficiente de temperatura negativo. O que significa isso? Que a sua resistividade diminui com o aumento da temperatura. Beleza? Bom, a corrente elétrica ela é uma resposta da ação, né, da aplicação de campo elétrico, ou de maneira equivalente a uma diferença de potencial no meio material condutor. Certo? Então, assim, seria natural expressar a lei de Ohm, né, a primeira lei de Ohm, da seguinte maneira. A intensidade da corrente elétrica é a tensão divididos pela resistência elétrica. Definindo uma nova grandeza, chamada de condutância, como inverso da resistência, podemos escrever a primeira lei de Ohm da seguinte maneira. A intensidade da corrente elétrica ela é a condutância vezes a diferença de potencial. E a condutância, né, ela caracteriza a facilidade que os meios materiais têm em deixar fluir corrente elétrica por eles. E a unidade de medida de condutância no SI é o Siemens. Então, um Siemens é o inverso do Ohm. Assim como para a resistência elétrica nós tínhamos a resistividade, para a condutância elétrica nós temos a condutividade, de tal forma que a condutividade é o inverso da resistividade, certo? Então, aqui temos alguns valores de resistividades, né, para alguns materiais, valores pequenos, e o inverso, né, o valor da condutividade. Então, o inverso de 0,02857 é aproximadamente 35. Beleza? Aí, considerando as unidades de medida. Exemplo 6. Bem, este problema ele discute os conceitos de resistência e resistividade elétrica. Beleza? Então, o problema diz o seguinte. A parte condutora de um fio de uma rede de alta tensão é feita de cobre, e seu diâmetro médio 20 mm. Sabendo que a resistividade do cobre é 1,67 vezes 10 a menos 8 ohm metro, determine o valor da resistência elétrica de uma rede de 50 km de comprimento feita com esse fio. Tudo bem? Bem, a segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência elétrica do fio é dado pela resistividade do material vezes o comprimento do fio, divididos pela área da seção transversal do fio. Tudo bem? Bom, o que nós temos aqui então de dados do problema? Ele diz o seguinte, que o comprimento do fio são 50 quilômetros. Tudo bem? Ele também informa que o diâmetro do fio é 20 milímetros. Tudo bem? E a área de seção transversal é a área da tampa do cilindro, que neste caso é um círculo. Então a área do círculo é simplesmente dado por πr ao quadrado, onde r é o raio do círculo, né, que é a metade do diâmetro. Tudo bem? Então, substituindo essa expressão da área na expressão aqui da resistência, nós temos o seguinte, que a resistência elétrica desse fio é dado pela resistividade vezes o comprimento divididos por πr ao quadrado, que é a área. Ok? Bom, vamos tirar os dados aí. Então, a resistividade é dada no problema, ela vale
1,67 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. O comprimento do fio são 50 quilômetros, que equivale a 50 mil metros, que pode ser escrito da forma seguinte: 5 vezes 10 elevado a quarta metros. E o raio é a metade do diâmetro, certo? O diâmetro é 20 milímetros, então o raio é 10 milímetros. É a mesma coisa que escrever 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tudo bem? Então, substituindo os valores na expressão para resistência elétrica, nós temos o seguinte, que a resistência ela é igual à resistividade 1,67 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro, vezes o comprimento 5 vezes 10 elevado a 4 metros. Tudo isso divididos por π, que equivale a aproximadamente 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é 1 vezes 10, 1 vezes 10 na menos 2 metros, tudo isso ao quadrado. Ok? Então vamos lá efetuar os cálculos. Então a resistência elétrica é igual a 1,67 vezes 5 divididos por 3,14 é aproximadamente 2,7. 10 a menos 8 vezes 10 elevado à quarta é 10 na menos 4. Né? Repete-se a base, soma os expoentes. Menos 8 mais 4, menos 4. Aí sobra aqui em cima ohm, metro vezes metro, metro ao quadrado. No denominador nós temos 1 ao quadrado é 1, 10 a menos 2 ao quadrado são 10 elevado a menos 4 metro ao quadrado. Ok? Observe. Dá para simplificar o metro quadrado com metro quadrado. E dá para simplificar esse 10 a menos 4 aqui no numerador com esse 10 a menos 4 no denominador. Então, finalmente, a resistência elétrica desse fio condutor é aproximadamente 2,7 ohms. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Exemplo 7. Os fios A e B, representados na figura abaixo, são feitos de prata, material cuja resistividade é 1,5 vezes 10 a menos 8 ohm metro. O fio A tem o dobro do comprimento e da espessura do fio B. Uma pilha de 1,5 volt teve seus polos ligados às extremidades de cada fio. Considere que as lâmpadas associadas ao circuito são idênticas e que as temperaturas de seus filamentos são iguais nas duas situações. A corrente elétrica que percorre o fio A tem intensidade de 20 A. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio B? Bom, o que seria esse problema? Eu sei que o fio B ele possui um comprimento L, ele tem um diâmetro D, cujo raio é metade, vale R, e vai possuir uma área A, e essa área é proporcional a R quadrado. Para o fio A, nós temos o seguinte, o comprimento dele é 2 vezes o comprimento do fio B, então o comprimento do fio A é 2L. O diâmetro do fio A é 2 vezes o diâmetro do fio B. Então, se o raio do fio B é R, o raio do fio A vai ser 2R. E a área da seção transversal do fio A é proporcional a 2R quadrado, que são 4R quadrado, que vai ser 4 vezes a área do fio A. Tudo bem? Então,
eu posso determinar a resistência elétrica do fio B, por exemplo. Então, a resistência elétrica do fio B, chama de RB, é igual à resistividade do material vezes o comprimento divididos pela área. Isso eu vou chamar simplesmente de R. Posso fazer a mesma coisa para o fio A. A resistência elétrica do fio A, ela é a resistividade do material, que é a mesma, que é prata, vezes o comprimento, agora são 2 L's, divididos pela área, que são 4A. Tudo bem? Isso daqui, olha, 2 divididos por 4 é 1/2. Aí sobra ρ L sobre A, que é o R que eu defini para o resistor B aqui. Bom, eu sei que ambos os fios eles ficam submetidos à mesma diferença de potencial de 1,5 volts. Ok? Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Para o fio A, eu vou ter diferença de potencial. Eu posso escrever o seguinte, para o fio A eu vou ter diferença de potencial, U é igual a resistência do A, que é 1/2 de R, vezes a corrente do A, que é, vou chamar de IA. E para o fio B, eu posso escrever a mesma coisa. U é a mesma diferença de potencial, né? 1,5 volts. É igual à resistência do fio B, que é R, vezes a corrente do fio B, que é IB. Bom, o problema ele fala que a corrente que circula pelo fio A são 20 amperes. Veja, eu posso igualar essas duas expressões. Então eu tenho o seguinte aqui. 1,5 de R vezes IA é igual a R vezes IB. Ok? Eu posso simplificar esses R's de cara já. Então eu tenho aqui 1,5 de IA é igual a IB. Ou seja, a corrente B é igual a metade da corrente A. Então a corrente B é igual a 20 amperes sobre 2, que é igual a 10 amperes. Esse resultado já era esperado porque, observe, a resistência do fio A ela é a metade da resistência do fio B. Como eu mantenho a diferença de potencial constante nas duas situações, se eu diminuir a resistência, eu aumento a corrente. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo a corrente. Então, aquele que tiver maior resistência vai ter menor corrente, beleza? Então, como a resistência do B é 2 vezes a resistência do A, então a corrente do B é a metade da corrente do A. Beleza?